Olá, professor Renan falando, sexto ano, capítulo 5. Fenícios, hebreus e persas. Hoje nós vamos estar falando sobre essas civilizações e a importância delas diante da complexidade da sociedade moderna. Quando nós falamos de sociedades daquele período pós-mesopotâmico, né, nós temos alguns povos que se destacaram devido às suas relações, que extrapolaram a questão simples da agricultura, pecuária e do escambo, né? Mesmo já tendo sido citado os babilônios, os assírios e a sua condição de desenvolvimento social, né? Nós precisamos também falar sobre os fenícios. Esse povo é um povo que tinha sua política baseada na talassocracia, que significa talasso, né, mar, e cracia, governo. Então, governo que vem do mar, né, era um sistema de governo totalmente diferente, baseado em comércio, né, e relações comerciais. Suas cidades eram cidades-estado e era bem organizado as relações. Havia alguma autonomia política entre suas cidades, mas todas elas respondiam ao reino, né, ao Império Fenício, né? Uma característica importante sobre o Império Fenício é o alfabeto, que dá origem à complexidade do nosso alfabeto moderno, né? Como vocês podem observar na página 56, né? Sobre os hebreus, é muito mais próximo de nós, devido à nossa cultura judaico-cristã ocidental. Então, a história dos hebreus é uma história que todo mundo conhece, né? Há pouco tempo atrás, a Rede Record de televisão gravou uma série de séries, né, baseadas em algum contexto histórico da história dos hebreus. Então, aqui nós vamos falar sobre o patriarca Abraão, que sai da terra de Ur da Caldeia, né, e vai peregrinando, e através da sua peregrinação, né, ele chega até o território de Canaã, território esse que depois os seus descendentes vão sair em direção ao Egito, onde vai acontecer todo aquele trâmite com José, a relação construída, perdão, com o Egito, né, aquela troca de culturas e tudo mais, a partir de 1250 a.C. vai ocorrer o êxodo, né, a saída do povo hebreu do Egito, saída essa que causa uma cisão, né, e marca também a derrocada do Império Egípcio. Esse povo ele sai em direção à Terra Prometida, voltando à, à Terra de Canaã, né? Outra característica importante, definitiva sobre os hebreus é o monoteísmo, né? O monoteísmo ele é importante por quê? Porque a visão de politeísmo vai atribuir características antropomórficas a suas divindades, né? Como deuses com orgulho, vaidade, às vezes características humanas, reis que são transformados em divindades, né? E no ideário hebreu isso não vai ser possível, porque sendo monoteísta, existe um Deus que é criador de todas as coisas, soberano, né, sobre ela, e ele vai exercer um controle holístico total, né? Ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente, né? Bem, a figura do hebreu ainda é reforçada pela questão do Messias, né? Que seria um enviado escolhido de Deus, né? Seria alguém
com atribuições divinas, né? Seria a manifestação de Deus, nasceria, né, Deus na Terra, e ele traria consigo possivelmente a redenção do seu povo e a reorganização das leis que regem a sociedade, né? Destacamos os livros que são, né, de teor histórico, mesmo aqueles que ainda são alegóricos, sendo o Pentateuco, né? O Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Esses se organizam em livros religiosos, que também têm contextos históricos, né? Aí tem outros livros da Bíblia, né? A maior parte dos alunos são evangélicos e católicos, eles conhecem. Da figura de alguns reis, nós vamos ter grande relevância histórica e social para o povo hebreu, né? O primeiro rei, capitão de guarda, Saul, que começa a emancipação do, do reino de Israel. Suscetivelmente, nós temos Davi, na figura do unificador das tribos e manutenção dos territórios israelitas, né? Conquista de territórios, expansão e relações comerciais. E Salomão, que teria sido um dos maiores reis daquela região, devido à sua sabedoria e trato das relações diplomáticas, levando em consideração que esse foi um rei que abriu relações diplomáticas com a maior parte das nações vizinhas, né? Esse povo, ele é levado sob cativeiro, né? Durante o reino de Sargão II, em 721 a.C., quando eles submetem, né, ao recém-empossado rei Nabucodonosor, e cabe a Nabucodonosor levar cativo o povo da Babilônia, né? O povo, perdão, dos hebreus, né? O povo de Israel. Ainda terminando o assunto sobre os hebreus voltam do cativeiro, fundam a colônia de judeus, né? Que seria um grupo dissidente das tribos de Judá, nas quais eles puderam comprovar sua linhagem. Essas tribos, elas são essa tribo de Judá, Benjamim e Levi, elas são relacionadas, né, e instituídas ali naquele território de Israel, mas bem reduzido dessa vez, por causa da diáspora, pela perseguição romana, eles se espalham pelo mundo, e o último relato pesado sobre essa circunstância é o relato do Holocausto, infelizmente, e mais à frente, com o término da Segunda Guerra Mundial, a instituição do Estado israelita, né, ali no território da Palestina, ok? No nosso livro nós temos as referências sobre as relações das festas judaicas, né, que são importantes para a construção da sociedade judaica. Para terminar, nós falamos também sobre os persas, que têm no seu maior rei, o rei Ciro, rei esse que ele consegue dominar os medos, né? Então eles sobrepõem-se e se colocam como um império. Um dos reis que também se destacam dentre os persas é o rei Dario I, rei esse que estabelece a moeda única, o dárico, para facilitar o comércio, né? Bem como a defesa, ele constrói uma série de estradas, as estradas reais. Também, a cada povo que ele submete e cada cidade que ele constrói, ele organiza uma forma de governo chamada satrápias, onde se organiza como se fosse uma prefeitura, né? Com algumas leis próprias, alguns modelos de governança que hoje são adotados pelas prefeituras, pelos municípios.
né? Outro fato importante que ele organiza são os correios, né, que percorrem longas distâncias, atravessando informações importantes por todo o reino, né? A religião persa é uma religião interessante, que ela é difundida pelo profeta Zoroastro, né, ou Zaratustra, que acredita basicamente no dualismo, né? O que seria o dualismo? O dualismo seria o equilíbrio de forças entre o bem e o mal, né? Dessa forma, o bem e o mal eles estariam numa luta eterna, buscando o controle, o poder, né? Senhores, eu peço já desculpa, eu me encontro muito gripado, né? Mas a nossa aula é bem tranquila, esse capítulo é bem facinho, né? Façam as atividades, ok? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.